Olá pessoal, aproveitando esse momento aqui com vocês, vou dividir um tema muito legal, um tema muito importante na vida de todos nós, que vai pegar a gente em cheio, nasceu, já era, né? Que é morte, desencarnação, momento do adeus de quem fica, como é para quem vai. Eu pensei em botar, tem centenas de perguntas sobre o tema, você mandei buscar aqui na pastinha do Ivan, e tem centenas de questões sobre isso. E eu vou tentar, na medida do possível aqui, abordar mais ou menos os pontos. Eu não sei se a minha bateria vai dar. Eu estou gravando aqui agora num cemitério, né? Você vê aqui, vou dar uma dana geral para você dar uma olhada. Eu não estou aqui por acaso. Hoje desencarnou vítima de um AVC, na verdade foi ontem à noite, né? Uma mãe de criação chamada Severina Isabel da Silva, a gente conhecia como Ibibi. Eu tenho até um videozinho que eu brincava, eu era muito brincalhão, continuo sendo, né? Chamava ela de carniça, ela também, um chamava outro de carniça. E para todo mundo, para todos nós, na cultura que nós estamos inseridos, é um verdadeiro tabu esse assunto, né? Eu estou mexendo na câmera aqui que eu estou segurando, vou ver se apoia aqui. Ele é um verdadeiro tabu, esse tema, esse assunto. É difícil, na verdade, abordar esse ponto sem dor, a gente tem pouco contato com o mundo espiritual, né? Tem um livro que eu já indico de cara para quem quer tá passando por essa dificuldade e tem uma temática espiritual muito boa, é o Na Hora do Adeus. Esse livro é difícil de achar, já comprei uns 10, eu não estou exagerando. O último eu comprei ano passado, eu emprestei para um amigo espírita lá do trabalho, que dizendo ele, ó, rapaz, eu fui pegar esse livro, eu fiquei preso no elevador para comprar esse livro, era num lugar, o único lugar que tinha aqui em Recife que eu encontrei, deve até ter outros lugares hoje em dia, mas naquela época era, que eu tinha achado. Fiquei preso no elevador um tempão, o elevador quebrou, comprei o livro e emprestei para ele, nunca mais me entregou também. As pessoas pegam esse livro, ele é tão legal, não é por maldade, que eles acabam passando para outras pessoas, o tempo todo é como se comportar numa capela, como é esse momento, como o espírito recebe, que desencarna, as vibrações da gente. Depende muito do tipo da morte. Por exemplo, muita gente pergunta no momento do desencarne, tem muitas perguntas aqui, eu separei algumas aqui, mas não vou falar nomes, mais ou menos para englobar tudo. O que acontece? Será que a pessoa vai para um umbral? Como é que é o processo de desencarne? Primeiro que cada caso é um caso, não existe especificamente um jeito certo, o jeito errado. Não existe aquela pessoa que vai ficar presa no caixão, como nós vemos. Aquela pessoa, será que vai passar por zona de sofrimentos, vales normais? Nós estamos numa zona de sofrimento chamada umbral. Será que ela vai ficar ali? Bom, isso aí é muito difícil, não é esse ponto que eu vou falar, mas mais ou menos como funciona esse processo de desencarne, né? É muito comum, depende do nível da consciência da pessoa encarnada e do tipo de morte que ela foi, de desencarne que chegou até ela. Tem desencarnes bruscos, onde você não espera, normalmente acontece com pessoas mais jovens, com acidentes ou alguma coisa, ou algo como algum tipo de abordagem externa, ou de uma doença específica que chega e vem, como o caso de um AVC rápido, e acontece com jovens também, como infarto também. Esses são casos diferentes. Por exemplo, as mortes súbitas, eu não vou colocar aqui agora o nível de consciência da pessoa, vou falar somente dos tipos de mortes e como se o espírito mais ou menos se vê nessa situação. Ela causa umas mortes que acontecem, vamos falar, súbita não é só que você cai agora e já foi, né? Que é uma morte fulminante, né? Desencarne fulminante. Mas aquele que dura 2, 3 dias, é um desencarne rápido, né? Que você mal chegou no hospital, não deu tempo de nada e foi embora. O espírito, ele normalmente você não consegue reconhecer que desencarnou. Ainda mais que a pessoa não tem muito conhecimento. Ela, em muitos casos, a depender do nível de consciência, ela pode ficar adormecida por um tempo. Todos têm ajuda. Sempre, todas as pessoas que desencarnam, a equipe espiritual, ela é levada ao lado, mesmo suicida, todos são ajudados, todos. E o que acontece é que tem pessoas com níveis de desequilíbrio muito grande,
que aí pode causar uma dificuldade, um apego, no caso, uma dificuldade de comunicação, porque a mente daquele momento ele já vinha em desequilíbrio durante a vida e ali só vai se concluir, vai continuar com aquele desequilíbrio que ninguém morre ou ninguém muda depois da morte. Inclusive eu pedi a vocês que enviem vibrações para essa pessoa que desencarnou, quem puder botar, não sei quando você vai estar assistindo agora, mas toda vibração é bem-vinda. É Severina Isabel da Silva, né? Ela é apelidada de Bibi. Depois eu até posto uma foto dela lá no meu Facebook, lá no site. A pessoa mandar vibração sempre é positivo, né? Sempre é bom. A forma de lembrar nós vamos falar já já também. Então o espírito ele se vê numa situação que é muito igual. Por exemplo, eu saio do corpo às vezes e eu fico, é tão igual quando eu estou às vezes em casa, o processo é tão perfeitamente igual, que eu tenho medo de estar no corpo num processo de mais ou menos, sei lá, de sonambulismo, com consciência, e aí eu faço alguns testes, eu tipo passo a mão pela porta para ver se está passando, né? Para justamente tirar. Eu estou gravando aqui na rua, fico sempre olhando para lá, para cá, apesar de na rua, aqui, apesar que isso é um lugar bem seguro, mas enfim, né? Para sempre tirar, ter a certeza. Então, a pessoa que não está acostumada, então, se você falar que ela morreu lá, e ela vai sentir, você sente o físico assim, ó, você pega, sabe? Você sente o suor, você sente o respirar, é igual, é exatamente igual o corpo astral. Então, você chegar para uma pessoa e falar, olha, ele tipo, no momento está acordando, ele vai achar que está no hospital ainda, que está no meio de pessoas, tentando entender o que foi que aconteceu. E existe um momento de confusão, certo? Esse momento de confusão é justamente pelo descarte do corpo físico, os processos energéticos, o sofrimento do desencarne, no caso, passou pelo hospital, passou por alguma tribulação física, seja lá qual for, né? E o despertar aquela confusão entre você estar no corpo com anestesiado, no caso de quem foi para o hospital, ou sem consciência, independente do lugar, e despertar. Então, esse despertar é muito confuso para a consciência. É importante salientar que, normalmente, em quase todos os casos, a não ser casos de desequilíbrio mental e de seres em extremo desequilíbrio emocional, quase todos vão ver o seu enterro. É parte do processo do desencarne, do processo de autoconscientização, do processo de desprendimento físico a assistir o seu enterro, mesmo que seja um enterro que, a não ser que vá ser claro, um lugar que uma pessoa que foi muito odiada, tal, pode ser que ele seja poupado, mas no processo familiar normal, é normal que ele assista o processo, ele fica ouvindo ali no ambiente, sabe? E em alguns casos, seres ainda mais apegados, pessoas mais apegadas, ela ainda pode estar trabalhando naquele momento do velório, né, mesmo que você fica antes do enterro propriamente dito, ela ainda possa estar trabalhando ali, sendo feito o processo de desencarne. No livro Na Hora do Adeus, você vai ver vários casos assim, em que Luiz Sérgio, que é o espírito jovem, que morreu jovem no caso, né, ele fica em aparência de jovem, ele tem vários casos em que ele tenta tirar as pessoas do corpo. Ele fica tentando. E a pessoa está ali, não saio daqui e tal, eu morri. E tem casos de pessoas com esse tipo de nível de consciência. O que dificulta o desencarne, em quase sua totalidade, é a ignorância sobre o assunto e o estado também psicológico. Como a pessoa se porta em relação àquilo. Tem pessoas que dificultam o momento da morte. Por exemplo, se você tem uma pergunta assim, minha mãe teve um AVC e ficou de cama por muitos anos. Sabia que minha mãe não gostava de morrer, tinha morrido da morte, era muito apegada às coisas físicas. É possível que ela tenha alongado a vida no corpo? É possível. Como assim, né? É como se fosse... há uma ligação não só energética, mas psíquica, quer dizer, também é transmitido o processo da psique mental pelas energias até o corpo físico e faz as irradiações. As ligações também são feitas através disso e a espiritualidade, em quase todos os casos, respeita isso. Ou seja, se a pessoa tiver com o corpo debilitado, mas forçar o medo do desencarne, não aceitar ajuda, ela pode sim alongar. O que quero falar é o seguinte, é que provavelmente uma pessoa mais desprendida,
Uma espiritualidade ia chegar para ela, ó, olha, não tem mais jeito, velho. Se voltar, vai voltar com o lado esquerdo ruim, ou não vai andar mais, ficar em cadeira de roda. Você não tem necessidade de passar por isso, o que não é o caso de todos. Algumas pessoas, o sofrimento é lapidador. Por mais triste que seja, aquilo vai ser importante lá na frente. Não se chega a um ponto de 10, 15, 5, 1 ano de vida. Se chega lá na frente, sabe? O quanto aquilo é importante para moldar a personalidade, para mudar, melhorar, aprimorar. Então, mas tem casos que você fala assim, olha, seria legal você se afastar, porque a gente te leva, você não vai sentir diferença nenhuma, aos pouquinhos a gente faz o desprendimento, aí, sabe, até estratégia eles têm para isso. A espiritualidade é muito inteligente. A maioria desses casos, inclusive de mortes, em que a pessoa tá indo, tá pior, tá uma merda, tá lá na TI quase indo, aí de repente dá aquela melhorada. Aí todo mundo relaxa, até avisa no jornal quando a pessoa é famosa, né? Isso aí acontece direto. Aí todo mundo para de rezar, aí do nada a pessoa vai embora. Pum! Pô, rapaz, melhorou e piorou. E foi de vez, né? É estratégia também, para que, assim como a própria consciência, que é o espírito que está ali, ligado ao corpo, ele prejudica o processo de desencarne por apego, o apego dos familiares também prejudica o desencarne dele, porque a energia, o processo emocional, ele é passado muito rapidamente, passar assim, de local para lugar, vou mudar um pouquinho o ângulo aqui, né? De lugar para lugar, o processo emocional ele é passado muito de corpo astral para corpo astral, de mente a mente. Então, o espírito, no momento do desencarne, ou depois do desencarne ali, ele capta muito, ou no momento próximo ao desencarne, ele capta tudo que os parentes estão sentindo. Mesmo que, por isso que muitos deles são adormecidos. E aquilo atrapalha muito. Além dele captar, às vezes está adormecido, as emanações, os processos plasmáticos, fluídicos, enviados às vezes por um país inteiro ou pelo mundo inteiro, como o caso de pessoas famosas, atrapalham muito o desenvolvimento da liberdade daquela consciência. Normalmente, essas pessoas ficam adormecidas, né? É claro que muitos desses assuntos são baseados em livros espíritas, mas eu já tive algumas oportunidades de estar perto de pessoas recém-desencarnadas, né? E como aquilo conflita, como era difícil, quantas vezes pessoas chegavam para mim pedindo para mandar mensagem, ó, fala à minha mãe que eu não estou sofrendo, fale que sabe, é bem interessante isso, fale que está tudo bem, para não chorar, que o que eu senti era como aquilo me atrapalhava. Avise, ele estava mais preocupado em, claro, além de estar preocupado de a família não estar chorando, para aquilo estar afetando ele lá. Eu estou sentindo, eu estou captando. Então isso também é fundamental, que você tenha a saudade. As pessoas têm mania de, quando alguém morre, adicionar culpa ao processo. Por exemplo, poxa, se eu pudesse ter feito aquilo, né? Talvez, poxa, eu podia ter dado mais atenção, aquela pessoa me pediu aquilo, eu não fiz, né? Eu era distante, aquele dia ela falou comigo, eu não dei atenção. Isso é inútil, cara. Todo mundo está dando o seu melhor. O seu melhor pode não ser o melhor do mundo, mas podia ser pior também, sabe? O que você tem que direcionar sempre ninguém é perfeito. Depois que morre não vira santo. Para de santificar as pessoas, porque a gente tem mania de a pessoa morreu vira um anjo, né? Não, você só fez coisa boa. Na hora que estava ali ninguém ligava, né? Não é verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Desencarna, fica igual, com as mesmas dificuldades, com as mesmas saudades, com os mesmos tipos de preocupações, só muda de frequência. A diferença é que não é tão instigado, porque muita gente vai para lugares bons e não sofrem tanta reação. O processo de desencarne ele é diferente de um para outro, né? É importante sempre, no momento do velório, muita gente fica falando dos bens da vítima, ou fica vibrar, sabe? Enviar orações, pensar coisas boas, parar um momento com a família, não precisa ser explicitamente ali, aquele momento também é importante, mas no cantinho, com pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento espiritual até, fazer uma prece, para ajudar no desprendimento, para transmitir confiança, transmitir bons fluidos, sabe? Aquilo ajuda muito a equipe espiritual na hora, ajuda muito porque o espírito às vezes ele não está conseguindo, a pessoa que é recém-desencarnada, ela não consegue ver os mentores. Esses fluidos utilizados são feitos para ajudar no processo de desencarne, no processo de compreensão do que está acontecendo ali. Então sempre é importante a educação. A maioria das pessoas sai chorando, e por causa da nossa cultura, não estou criticando, hein? Não estou falando mal disso, mas choram que nem desesperados, se jogam no chão, né? Ah, meu mundo acabou. Claro que não é verdade, né? Não é verdade. A vida continua, eu não posso provar isso para vocês, também não faz a menor diferença, porque isso cada um vai ver por si só, sabe? Isso é algo que é básico, é tão simples, é tão perto, ao mesmo tempo tão longe, pelo fato de como nós somos inconscientes, como nós somos densificados para isso.
Então, sempre que possível, no momento que uma pessoa estiver chorando, desesperada, direcione a pessoa para pensar coisas boas. Chorar não é problema nenhum, ter saudade não é problema nenhum, faz parte do processo. É a forma como você direciona esse pensamento, essa saudade. É a forma como, não crie culpas, não crie vínculos, não complique as coisas. A morte é uma coisa simples, é só um segmento, todo mundo sabe disso, apesar de ninguém estar se preparando. Um dia, vem cá comigo. Um dia você vai estar aqui, ó. Você tem noção? Vou fazer uma pergunta para você. Ver se eu consigo mostrar aqui. Você tem noção? Ou até aquele ali que tem mais flores aqui, ó. Você tem noção que um dia, anota isso aí, você vai estar aqui, ó. Ali vai estar escrito assim, você. Aqui não tem nem... Tem uma pessoa aqui, ó. Desencarnou em 2013. É uma pessoa, né? Era uma pessoa, né? Só tem o corpo dela. Que um dia você vai estar ali. Você tem noção disso? O que você anda pensando? O que você anda vibrando? Como é sua média de pensamento, de ações? Isso vai fazer total diferença para quando você deixar seu corpo aqui, sabe? Isso vai acontecer. E não precisa se preocupar se existe ou não, porque das duas uma. Se não existir, ótimo. O problema é todo se existir. Não existir não vai ter nem arrependimento, né? E bom, eu estou fazendo esse videozinho aqui, dividindo com vocês esse momento aqui, no local em que em breve nós vamos deixar nossos corpos. Eu, você, aqui, certo? A forma como nós vamos nos desprender, a forma como nós temos que trabalhar a cabeça, né? Para que a gente não entre profundamente em desequilíbrio no momento que isso acontecer. Isso é simples, é uma passagem, só isso. É muito igual. E é um assunto que envolve tudo isso aqui que a gente está vendo agora, essa insegurança, envolve todas as religiões, todos os conhecimentos, todos os mitos que nós vivemos hoje em dia. Tudo, cada templo, cada igreja, é por causa da inexplicável do porquê que isso acontece. Né? O que acontece com as pessoas aqui? Para onde vão? Por que isso acontece? Por que a gente nasce e de repente vai embora? Isso tudo aqui que a gente está vendo, todas essas questões que estão justamente aqui. E esse é o caminho de em breve, né? Muitos estão inclusive passando por isso recentemente, como minha esposa e outros. Muitos vão passar em breve, muitos vão ter lembranças, muitos vão falar Deus me livre. Não faça isso. Veja a morte de frente. Eu gosto muito da parte do budismo por causa dessa preocupação que eles têm com a morte, com o momento específico do descarte físico. Isso aqui é simples. Todo dia, quando inclusive você sai do corpo, quando você tem uma catalepsia projetiva, que é quando o corpo não se mexe, aquilo é quase uma semi-morte. É muito parecido, a diferença é que não volta mais. E isso vai acontecer, sabe? Você pode já em vida se educar, se estudar, se estudar sobre o assunto, perdão, pesquisar para que você não chegue nesses momentos em que alguém vai embora ou que você próprio e chegue verde, chegue imaturo, dê trabalho aos mentores, chegue desequilibrado, certo? São muitas questões, deixe suas questões no vídeo abaixo, no YouTube, ou coloque suas questões normalmente via FAQ pra gente, pelas mensagens, manda um e-mail pra gente, que a gente vai tentar fazer uma continuação disso aqui. Tô fazendo só um pedacinho disso aqui, dividindo esse momento. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz, valeu! Betul tak keren ya? Aproveitando. É bom que o cheiro de peido que eu soltei. Tem vergonha? Eu gravei. Tem vergonha? Tem? Ah, lá. Pronto. E aí?
Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.